dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Lembrando, meu nome é a professora Clarissa e hoje nós vamos falar sobre grupos nominais. Professora, o que são grupos nominais? Grupos nominais são estruturas ou sequências dentro de uma frase que faz com que você, meu aluno, fale que o inglês não tem pé nem cabeça, certo? Porque a gente tem uma forma de nós temos uma forma de sequência dentro dos nossos grupos nominais em português. E no inglês ela é totalmente o inverso, certo? Um dos aspectos da língua inglesa que mais podem gerar confusão para o aluno iniciante no inglês é a ordem dos grupos nominais. Lembrando que eu acabei de falar, o grupo nominal em português ele tem uma sequência. E no inglês a sequência é um pouco oposta do que a gente tem no português. Então, grupos nominais são estruturas dentro de uma frase que tem por núcleo um substantivo. Esse núcleo, normalmente, ele vem acompanhado de determinantes ou de modificadores. E aí, vamos dar uma olhada, vamos ver uma frase como exemplo, para a gente entender mais ou menos qual é a dificuldade do inglês para o português. Olha esse grupo nominal aqui, a big and comfortable house. Então, normalmente, você, no português, diria que substantivo seria uma das primeiras palavras, correto? Mas aqui não é o caso. A gente sabe que geralmente o substantivo, ele sempre vem ao fim da palavra. Então, o núcleo desse grupo nominal é o substantivo house, que quer dizer casa, certo? A gente sabe o que é a big. A gente conhece big porque ele é uma palavra bastante usada, grande. Comfortable, ela também é uma palavra bem simples de entender, porque ela é uma palavra cognata, parecida com o português, que é confortável. E tem a big and comfortable house, ou seja, casa grande e confortável, certo? O que pode te trazer um pouquinho de estranheza é o a e o and. O a é o pronome indefinido, uma casa grande, e o and é a conjunção aditiva, que é o e no português. Uma casa grande e confortável. Então, a gente faz todo esse inverso. A gente começa com os determinantes, com os modificadores e depois a gente vai usar o substantivo que a gente está descrevendo, certo? Então, olha só. Portanto, o que caracteriza um grupo nominal em inglês? É a presença de um substantivo no final daquela frase, sendo precedido pelos determinantes, como no nosso caso a gente tem o a e o and, e também os modificadores. No nosso caso a gente tem dois aqui, big e comfortable, certo? E no fim a gente tem o nosso núcleo, que é o substantivo house. Então, dessa forma, quando identificar um grupo nominal, sempre comece a ler a oração de trás para frente, certo? Como se fosse o japonês. Porque o substantivo, geralmente, ele está no fim dessa frase, desse grupo nominal. Então, se você traduzir, traduza só aquele substantivo, correto? Então, vamos lá. E o que são esses determinantes e o que são esses modificadores? São as palavras que acompanham o substantivo, identificam ele, determinam, certo? E também modificam, dão qualidades a ele. Então, vamos lá. Determinantes são, a gente tem artigos definidos e indefinidos. Artigo definido é o the, e os indefinidos a gente tem o a ou o an, quer dizer uma, uns ou umas. Numerais ordinais e cardinais. Ordinais, 1, 2, 3, 4, certo? Ordem. E a gente tem os numerais cardinais, nós temos os numerais ordinais, que indicam ordem. Por exemplo, eu tenho o first, que é o primeiro, second, segundo, e assim por diante. E também tem os cardinais, que são os números. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Outros pronomes, outros determinantes são pronomes. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e possessivos. Então, por exemplo, demonstrative pronouns, some, algum, any, nenhum, these, that, este ou esta, these, aqueles e those, these, estes e those, aqueles. A gente tem aqui pronomes possessivos, my, you, his e assim por diante, correto? Modificadores são adjetivos, a gente tem modificadores que são advérbios e também o caso possessivo, certo? E aí a gente vai falar sobre outras palavras que têm a função também de adjetivo. Então, lembrando, modificadores são palavras que modificam o substantivo. Então, você tem a palavra house, casa,
o modificador vai dizer se a casa é maior ou menor, se é bonita ou não é, certo? Então, adjetivos, que nem o old, que quer dizer velho, new, que é novo, e o important como importante. Então, por exemplo, old house, uma casa velha, new house, uma casa nova. Advérbios também ajudam a identificar, a modificar esse substantivo. Então, se eu falo que a casa é velha, a house, it's a old house, se eu quero falar que ela é muito velha, very old house, uma casa muito velha. Casos possessivos, quando eu quero indicar posse. Então, o que acontece? Lembra, o caso possessivo é o apóstrofe S junto ao nome da pessoa que possui. Então, eu tenho a pessoa, o apóstrofe S e a coisa que é possuída. Olha o exemplo. George's book é um exemplo, ou seja, o livro do George. Lembra? O núcleo está aqui, book. Palavras com função de adjetivo. Muitas vezes eu tenho verbos que podem ser usados na função de adjetivo, certo? Olha só, boiling. Boil é ferver, boiling quer dizer fervendo. Então, quando eu tenho boiling water, eu tenho a água fervente, tá? Boiling é o gerúndio de um verbo, mas tem aqui a função de adjetivo. Então, traduz por fervente em português, que é um adjetivo. Vamos dar uma analisada em algumas frases, alguns exemplos que a gente tem aqui. Olha só, a strict and simple life. As palavras que estão taxadas em amarelo são os núcleos, são os sujeitos. E as palavras que vêm antes dela são os determinantes ou os modificadores. Então, olha só, a primeira, a strict and simple life, uma vida simples e rigorosa. Tá vendo como no inglês é o oposto? A gente tem substantivo, adjetivo no português, e no inglês é totalmente oposto. Primeiro vem o adjetivo para depois vir o substantivo, certo? O qualificador para depois vir o núcleo. Olha lá, black sheep, ovelha negra. Dirty dollars, ou dólares sujos. The Golden Serpent, ou a serpente dourada. Job hunting, caça ao emprego. Human resources, ou nosso HR, recursos humanos. Coffee mug, ou seja, caneca de café. Beach towel, ou seja, nossa toalha de praia. Soccer shirts, camisas de futebol. Olha aqui o núcleo girl, que é garota ou menina. Extremely beautiful girl. Eu tenho um adjetivo e eu tenho um advérbio aqui modificando. Menina extremamente bonita. Olha lá, WHO, a gente viu na nossa aula de terminologia. World Health Organization. Lembra, núcleo, organization. Organização Mundial da Saúde. Então, eu tenho dois adjetivos aqui modificando a palavra. Olha o agency, que é a agência. Canada's National Electronic Agency. Lembra do caso genitivo, do possessivo? Ó, Canada's National Electronic, Agência Eletrônica Nacional do Canadá, indicando posse. The First Computer Textbook. Textbook é o nosso núcleo, que é o livro, certo? The é um pronome, first, numeral ordinal, computer é o que modifica esse textbook. Aí a gente tem o primeiro livro didático de computador. Então, lembra, essas palavras, elas vão ser usadas dentro do grupo nominal. Quais são elas? São os determinantes, por exemplo, o a, o and, o the, certo? E aí a gente também vai usar os modificadores dentro do grupo nominal, antes do substantivo. Por exemplo, job, golden, coffee, e assim por diante. Então, lembra, dentro do grupo nominal, o substantivo ele sempre vem por último. Primeiro eu tenho os adjetivos, eu tenho os pronomes, e aí depois eu tenho o meu substantivo, que é totalmente o inverso do português. E aí a gente às vezes pode fazer muita confusão, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Thank you very much. Muito obrigada. And see you next class. Vejo vocês na próxima aula.